bem, continuando então com a nossa oferta e demanda agregadas, nós vimos na aula passada como que, na verdade, essa oferta pode se mover. Nós havíamos falado para você que essa oferta, por exemplo, pode se mover a partir de um maior investimento. Vamos visualizar, então, nessa nossa aula, como é que ocorre, de fato, esse deslocamento. Acompanha comigo, então. Então, nós sabemos, assim, né, que, na verdade, essa curva da oferta, na aula passada nós tínhamos falado a respeito da demanda, hoje nós vamos falar a respeito da curva de oferta. Como é que essa curva de oferta pode se mover? Na verdade, nós temos aí mudanças no capital, mudanças no trabalho, ainda na tecnologia e também nos recursos naturais. Vamos lá, vamos acompanhar sob o ponto de vista da oferta. Então, nós temos aqui o crescimento de longo prazo e a inflação. E aí nós temos uma situação muito interessante para nós podermos analisar. Nós temos aqui o nível geral de preços, né? A quantidade de produção, e você observa que inicialmente nós tínhamos o preço de 1 e a quantidade, né, ofertada Y1. Observe, no entanto, que nós temos aí a aplicação, por exemplo, de tecnologia, e aí nós vamos ter um deslocamento da nossa curva de demanda de D1, representada aqui, para D2. Na verdade, nós vamos ter uma situação em que, quando ocorre o deslocamento de D1 para D2, nós vamos poder observar que o preço também se movimenta para cima, ou seja, o movimento da oferta sob o ponto de vista horizontal para a direita, positiva, faz aumentar o nível de preços de maneira vertical e para cima, igualmente positivo. Nós passamos então para P2, tudo bem? E, por consequência, para a oferta Y2, representando, portanto, a demanda de número 2. Observe que quando a demanda, na verdade, se move para D3, a tendência é de que a oferta se mova para Y3 e o preço para P3. O resultado é que nós vamos poder, então, comparar qual é a relação existente entre crescimento da oferta e da demanda de longo prazo e, na verdade, o fenômeno inflacionário. Bom, o que nós nos recordamos, né? Que flutuações de curto prazo no nível de preços e de produção devem ser vistos como um desvio da tendência de longo prazo de aumento da produção e do nível geral de preços. Portanto, se os preços lá no curto prazo variarem tanto sob o ponto de vista positivo, ou seja, que nós tenhamos lá uma elevação de preço e, ao mesmo tempo, nós tivermos aí, né, uma elevação da produção, isso, na verdade, deve ser visto como um desvio, né, numa tendência de longo prazo de aumento da produção e, portanto, do nível geral de preços. Lembrando que nós podemos ter a situação negativa, né, no curto prazo, aqui no curto prazo, onde nós tenhamos, né, menor preço, o que tende a menor produção. Então, no curto prazo, há uma relação direta entre preço e produção. Mas, no longo prazo, não é isso que se estabelece. Vamos lá. No curto prazo, um aumento do nível geral de preços tende a aumentar a quantidade de bens e de serviços ofertados. Nós podemos visualizar isso da seguinte maneira, né? Se nós tivermos aqui a oferta agregada 1, tudo bem? Se nós tivermos uma elevação dos preços, a tendência de nós termos, né, um deslocamento da nossa curva de oferta para a oferta agregada 2, sinalizando, né, que quanto maior o preço, maior será a quantidade ofertada. Porém, no curto prazo, uma diminuição do nível geral de preços tende a diminuir a quantidade de bens e de serviços ofertados.
Sendo assim, a gente pode, então, pensar, né, na nossa oferta agregada, agora em relação ao preço e não à modificação de um item qualquer, como a tecnologia que nós apresentamos antes. Nível de preço novamente, quantidade de produção, nós tínhamos, na verdade, né, um preço igual a 1 e um preço igual a 2, você se recorda que ao preço de 2, a quantidade ofertada era de Y2, tudo bem? E que ao preço de 1, a quantidade ofertada é de Y1. Ou seja, uma queda do nível geral de preços leva a uma queda na oferta agregada. Se ao preço de 1, né, se produzia Y1, ao preço de 2, portanto, um preço menor, a tendência é de que haja um deslocamento para a esquerda da curva de oferta agregada, simbolizando que a cada preço dado, a quantidade ofertada agora será menor. Bom, a pergunta, né, é a seguinte: por que ela é inclinada positivamente? Então, nós temos aí a teoria das percepções equivocadas, a teoria keynesiana dos salários rígidos e a nova teoria keynesiana sobre os preços rígidos. Vamos observar cada uma delas. Primeiro, a teoria das percepções equivocadas. Então, o que nós sabemos? Que mudanças no nível de preços, né, temporariamente, enganam as firmas sobre o que realmente está acontecendo no mercado. Uma redução no nível de preços causa as firmas a pensar que os preços relativos caíram, o que os induz a reduzirem a sua produção. Vamos observar então, né? A percepção equivocada acontece sempre no curto prazo. Então, o que ele está dizendo é que, se no curto prazo, né, imaginemos uma hipótese que por redução da demanda ocorra também uma redução do nível geral de preços, né, dentro da economia e, por consequência, muitas vezes, de um item em particular, isso leva a uma percepção equivocada por parte das firmas de que talvez nós estejamos num momento, né, de declive da curva de demanda, ou ainda chamada de vale, né, que é aquele momento em que eu tenho, na verdade, a redução da atividade econômica. Se, na verdade, né, a firma acha que nós estamos num momento, né, de vale da nossa atividade econômica, portanto, um momento que encaminha para uma queda geral do nível de preços, a tendência, né, é de que ele promova um movimento de redução da sua produção, já que, né, teoricamente, com uma redução do nível geral de preços, eu tenho uma redução da lucratividade. E com a redução da lucratividade, não há, portanto, um incentivo positivo para o aumento da produção. Portanto, no curto prazo, a teoria das percepções equivocadas, na verdade, me dá a chave para entendimento inicial do nosso problema. Mas não é somente ele. Nós temos a teoria keynesiana dos salários rígidos. Salários nominais são lentos em se ajustar ou são fixos no curto prazo. Salários não se ajustam rapidamente a uma redução no nível de preços, que, por sua vez, torna os custos de produção mais altos e menos lucrativo. Isso induz as firmas a reduzirem a sua produção. Vamos traduzir isso. O que na verdade diz Keynes, né? Que se nós tivermos, né, uma redução do nível geral de preços no curto prazo, isto não ocorrerá na mesma velocidade e talvez até não na mesma intensidade, né? Na verdade, com os salários, que é o preço do fator trabalho. Ora, se na verdade os salários, na verdade, não acompanham a redução dos preços dentro da economia, a tendência é de que eu tenha um aumento relativo do custo de produção para as firmas. Lembrando que esse aumento do custo de produção, ele é relativo.
e não nominal e absoluto. Se eu tenho, na verdade, um aumento de custo da produção relativa, a tendência é de que eu reduza a lucratividade da firma. E se eu reduzo a lucratividade, eu tiro o incentivo à produção. Portanto, nós temos uma queda subsequente da produção dentro da firma e na economia como um todo. Observe você que nós temos ainda a nova teoria keynesiana dos preços rígidos. Então, vamos lá. Preços de alguns bens e serviços são lentos para se ajustar. Uma redução inesperada no nível geral de preços deixam algumas firmas com preços acima do desejado. Isso reduz as vendas, que induzem as firmas a reduzirem a quantidade de bens e de serviços produzidos. Imaginemos uma hipótese para nós caracterizarmos essa nossa nova teoria keynesiana dos preços rígidos. Vamos imaginar que num período que nós vamos chamar aqui de anterior, a empresa tenha feito mais investimento e, como nós vimos aqui, esse investimento foi realizado em formação bruta de capital fixo e também em estoques, respeitados, na verdade, aí, né, um preço que era dado na economia para um item qualquer comercializado naquele momento. Imaginemos agora que nós tenhamos uma queda generalizada dos preços da economia. Qual é o problema, né, na verdade, nessa interpretação novo keynesiana? É que, na verdade, a formação bruta de capital fixo gera, na verdade, um custo, bem como os estoques, que, na verdade, foram calculados em relação ao preço anterior praticado pelo mercado. Na verdade, como eu tenho agora um novo preço que é menor, a tendência é que, ao desovar esses estoques no mercado ou a produzir novas mercadorias, o meu custo seja mais elevado. Resultado, eu reduzo a minha lucratividade. E se eu reduzo a lucratividade, eu tiro o incentivo à produção. Resultado, a tendência da firma é de produzir uma quantidade cada vez menor de itens. Portanto, nós temos aí, né, as variantes dadas não somente sob o ponto de vista da demanda, mas também agora sob o ponto de vista da oferta, e na nossa próxima aula nós podemos então começar a juntar essas duas questões, ok? Forte abraço e até a aprovação.